Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e quero dar continuidade ao vídeo anterior. Hoje eu quero conversar com você sobre aprender para amar. E assim eu vou dar sequência aos dois tipos de temperamentos, fleumático e melancólico. Você sabe reconhecer qual é o seu temperamento? A pessoa com quem você convive e que você ama, você sabe mais ou menos o perfil dessa pessoa? Ela é sanguínea, é colérica, é fleumática? Qual é o temperamento das pessoas que te amam? E as pessoas que você convive no ambiente de trabalho? Você tem ideia de qual é o temperamento dessa pessoa? Porque na medida que você conhece um pouco mais das características delas, você vai ter condição de harmonizar a sua vida a partir dos traços também da outra pessoa. Para amar é preciso conhecer. O temperamento é a forma como alguém reage a determinadas experiências da vida. Quais são as características de uma pessoa que tem um perfil fleumático? Quando você tem um fleumático na sua equipe de trabalho, no seu ambiente familiar, na sua relação com a amizade, você ganhou também um presente, porque elas possuem características belas, como também algumas características negativas, que terão que, no longo de uma vida, estar trabalhando no sentido de melhorar essas características. A primeira coisa é que uma pessoa fleumática, ela é tranquila, paciente e calma. Imagine que coisa boa você conviver com uma pessoa que você tem certeza de que a reação dela dentro de uma equipe é sempre mansa. É bom por natureza e é também fácil de ouvir. De modo geral, as pessoas fleumáticas, elas são muito amadas na comunidade, no ambiente de trabalho, no ambiente da família, pela maneira tranquila em que reage diante das situações de impacto que a vida oferece. Reflete muito antes de tomar uma decisão. Mas quando ela toma a decisão, é definitivo. Não é rápido para tomar, porque gasta muito tempo conjecturando as consequências. Tem muitos amigos, mas não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que chega perto dela, porque ela vai ser seletiva, ela vai falar com todo mundo, vai gostar de todo mundo, mas ela vai trazer para perto pessoas que já passaram pela avaliação dela, no crivo da questão da honestidade, na questão de ser uma figura agradável também. Então, o seu humor dentro da equipe é um humor fino. Você não vai encontrar essa pessoa dando gargalhadas. Você não vai encontrar essa pessoa falando alto. Sabe, aquela figura que quando ela chega no lugar chama a atenção? Não é o fleumático. O fleumático, ele vai chegar no ambiente quietinho, ele vai ter um tom de voz baixa, ele vai ser observador, seletivo, conciliador e diplomático. Se naquele ambiente ele percebe que está havendo conflito, ele é a pessoa que vai promover um ambiente de paz, nunca de guerra. O fleumático, ele não tem por perfil aumentar o problema, mas ele tenta suavizar o problema, sempre de maneira diplomática. Uma coisa interessante também no fleumático é que ele não sente necessidade de conversar, mesmo que ele esteja num ambiente povoado de pessoas. O fleumático, ele não tem necessidade de estar conversando. Ele pode chegar num ambiente e permanecer em silêncio ali, de boa, tranquilo, porque o falar para uma figura com esse perfil é algo que precisa ser necessário. Então, se a pessoa entende
que a intervenção dela ali não é necessária, ela vai ficar quietinha ali, sem estar puxando conversa com ninguém. E isso não faz com que essa pessoa seja antissocial, né? Às vezes uma pessoa casa com um fleumático, aí diz, porque a pessoa é toda fechada, a pessoa não conversa, não interage. Não é isso, é porque cada pessoa ela tem um perfil, ela tem um jeito de ser no mundo. Uma pessoa que é fleumática, ela é reflexiva e persistente. E ela precisa ser aceita do modo como ela é. Concentração e envolvimento. Pode entregar algo que exija concentração, que essa pessoa aqui vai dar conta. Porque a sua calma, o seu equilíbrio interno gera qualquer possibilidade de organizar coisas, de consertar coisas nos mínimos detalhes sem se sentir irritado com esse processo. É um bom ouvinte, sabe dar conselho, mas se for solicitado. Se não for solicitado, a pessoa fica ali do lado e não abre a boca para nada. E aí, ela diz o seguinte, mas você não me perguntou? Mas você não me pediu conselho? Ela vai ficar quietinha lá. Então, no ambiente administrativo, do trabalho, em casa, é importante perceber que você precisa envolvê-la num processo de decisão. Então, se você fala, ela entende que precisa interferir. Mas se você não fala, ela vai ficar quietinha no lugar dela. É preciso sempre exigir mais dele ou dela para que possa alcançar a grandeza. Se você coloca situações para que ela resolva, ela vai resolver. Se você exige a presença dela, ela vai estar presente. É espirituoso, né? Com um imperturbável bom humor. Pode ter a situação que for acontecendo, aquela pessoa se mantém no seu equilíbrio. Aí alguém que não entende de temperamento vai dizer, mas ela é fria, indiferente, não sente nada. É como se ela vivesse no mundinho dela, mas não é isso. É que cada pessoa, ela possui uma forma de existir, que também precisa ser respeitada, mas é digno de confiança. Uma pessoa com tais características, ela sabe gravar no coração o que ouviu e manter lá. Prático. Sabe trabalhar com praticidade, ela vai criar um ambiente propício que favoreça o andamento de um trabalho. Tem hábitos metódicos, tem uma rotina. Então, se você lida com uma pessoa, precisa saber como ela funciona. É zeloso, francamente amado, amável, é amante da paz, tem uma doçura, uma paciência que atrai a atenção. As pessoas costumam gostar dela. Em um ambiente silencioso, representa para ele ou para ela um paraíso. Então, a pessoa está bem naquele ambiente não é porque é antissocial. É porque ela se alimenta, ela se equilibra no silêncio. Agora, quais são os pontos fracos? Porque não existe temperamento sem pontos fracos. O primeiro é que não gosta, detesta conflito. Então, entre confrontar a pessoa e sair do trabalho, às vezes ela prefere sair do trabalho a ter que confrontar. Então, entre organizar as suas emoções e conversar com a pessoa prefere internalizar, ficar quietinho com aquilo ali, esperando resolver sozinho aquela pendência que lhe incomodou. Aí a pessoa diz, mas por que você não fala o que você sente? Aí a pessoa diz assim, é porque eu dou conta de resolver isso sem ter que falar com outra pessoa. Interage pouco, é introvertido, fica mais no seu canto, mas percebe tudo, analisa tudo, observa tudo. Necessita, então, da motivação externa, e isso acaba sendo um ponto negativo. Porque na medida que uma pessoa precisa ser alimentada
de fora para dentro, às vezes isso não acontece. É amoroso, sim, é lento sim, mas executa com maestria. Executa e executa bem. Faz o necessário, o que for solicitado, a pessoa vai fazer. E por isso, muitas vezes, fica disperso, porque consegue fazer, mas a energia é concentrada para fazer aquilo ali. A próxima etapa precisa ser solicitado também. A falta de confiança em si mesmo também pode gerar uma diminuição na sua produtividade. Às vezes, pessimista e também temeroso. E é por isso que precisa ouvir a orientação de como as coisas precisam ser feitas, porque teme não fazer de maneira adequada. Então, a falta de flexibilidade, dificuldade com crítica, porque já é introvertido, confronta pouco as pessoas, então quando recebe crítica, existe um impacto emocional mais forte. Então, é visto socialmente como uma pessoa passiva, uma pessoa indiferente. É também teimoso, viu? Se bota uma coisa na cabeça, se prepare, vai segurar isso. Tem falta de entusiasmo, não é cordial no sentido de estar atraindo pessoas para ele ou para ela. E aí eu lhe pergunto, diante de tudo que você ouviu, se você tem um temperamento que você percebe que há características que precisa de melhorar, é preciso colocar então autocontrole, autoconhecimento na dinâmica interna de se melhorar como pessoa. E agora eu quero falar com você sobre melancólicos. As pessoas melancólicas, elas têm sentimento sincero pelas pessoas. Elas são abnegadas na execução de trabalhos. Medita, pondera. São sensíveis em suas emoções. Toda pessoa com perfil melancólico são pessoas detalhistas. Elas estão tão atentas ao que vai fazer que elas sabem no detalhe o que existe naquele ambiente, o que precisa ser realizado, sem estar muito atento ao externo, mas é focado naquilo que tem que fazer. Concentração e resistência é a palavra para a figura melancólica. Não esquece facilmente. Se alguém faz alguma coisa, se alguém fere uma figura melancólica, ela pode manter as relações, mas ela lembra aquilo que aconteceu e procura agora se resguardar de que aquilo volte a acontecer novamente. Aspira à profundidade. Toda vez que você pensa numa figura melancólica, você sempre vai conhecer uma pessoa que quer buscar profundidade. Profundidade nas relações, profundidade nos projetos a executar, em toda forma de existir. O melancólico, ele é fiel, é altruísta, não gosta muito de mudanças, porque ele gosta de fazer aquilo de maneira perfeita. Então, quanto mais perfeito uma pessoa busca as coisas, menos ousa, né, de fazer coisas diferentes. São sensíveis, tímidos, silenciosos, sensíveis, introvertido e também não é de falar dos seus sentimentos. Para você ouvir de uma figura melancólica o que ele sente, ele mesmo vai ter dificuldade de expor para outra pessoa como ele se sente. Preferem trabalhar com funções que possam ser exercidas sem estar em grupo, porque ele dá conta rápido de tarefas que ele execute sozinho. Então, desse modo, há pontos negativos. Como pensa muito, acaba concentrando nos aspectos que podem não dar certo. Aí é visto como uma pessoa pessimista. Tem característica de uma pessoa triste. A pessoa diz, você está aí calado, não fala nada, você está triste? Não, ela não está triste. É o jeito de ser dela. Frio e cuidadoso. As pessoas acham que o fato do temperamento ser mais introvertido significa que a pessoa é frio, que a pessoa é indiferente ao que está acontecendo.
Perfeccionista, ele busca a primazia, a essência. Não gosta, então, de mudança. Analisa tudo. Exigente, inflexível, tem um senso de autocrítica muito grande, mas é caprichoso, ele quer tudo perfeito. Preocupa-se com a opinião dos outros. Por quê? Porque a opinião do outro acaba sendo um termômetro para quem conversa pouco, não é? Pode explodir, mas para explodir ele tem que chegar no ponto máximo, porque não é um procedimento típico deste temperamento. Então, diante de tudo que foi exposto, é importante olhar para a pessoa na grandeza do temperamento que ela tem. E cada pessoa que tem o seu temperamento precisa conhecer os seus pontos fracos. Para quê? Para atuar de maneira mais direta nesses pontos. Então, que esta semana seja uma semana em que você se disponha a estudar um pouco mais sobre os temperamentos. Porque para amar alguém é preciso conhecê-la. Um grande abraço para você.